Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um episódio do podcast Galo, a razão do meu sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. No episódio de hoje falaremos da partida que aconteceu no sábado, dia 15 de fevereiro. O Atlético venceu a partida de ida contra o Tombense por 2-0, 2 gols de Hulk. Mas antes de falar dessa partida, iremos aí comentar que teve novidades fora de campo no Atlético essa semana. O Atlético confirmou a contratação do Rony e do Caio Paulista, ambos do Palmeiras. Também cresceu aí a possibilidade de Willian Arão e R. Mina como contratações, e também ocorreu a saída do Bruno Fux para o Palmeiras e a provável saída do Otávio para o Fluminense, não confirmada, mas muito provável saída do Otávio. Além disso, tivemos as contusões de Júnior Santos e Palácios, duas contusões que agravariam bastante a situação do Atlético em termos de elenco, mas com a chegada de Rony e Caio Paulista, o banco teve reforço e pelo menos agora no Campeonato Mineiro, provavelmente não sentiremos falta desses dois jogadores. Falando um pouquinho sobre cada situação, principalmente das contratações. A chegada do Rony, que eu já comentei no episódio passado, eu acho que pode ser um jogador muito útil para o Atlético, e já tendo a atuação dele em campo, me deu mais confiança ainda. Eu acho que o Rony é um jogador com características que vão ser muito importantes para o Atlético. É um jogador que na hora do contra-ataque, na hora que o Atlético estiver jogando de forma mais defensiva, mais reativa, vai ser muito importante. É um jogador com uma movimentação diferente da do Júnior Santos, então vai ser um jogador de explosão de velocidade de uma maneira diferente. Então também dá para imaginar que os dois possam jogar juntos. Então depois desse primeiro jogo do Rony, que ele entrou no segundo tempo, ele não foi titular, né? Ele entrou no segundo tempo, me deu mais confiança de que ele vai ser bem útil pro Atlético. A outra contratação é uma posição que eu venho pedindo há algum tempo, principalmente depois que o Rubens se firmou como meia, que é um lateral esquerdo, um reserva para o Guilherme Arana. Era essencial que isso acontecesse por vários motivos. Primeiro porque o Arana é um jogador convocável para a seleção brasileira, então o Atlético precisaria de um reserva para ele, e segundo que jogadores costumam acomodar se não tiverem uma competição, e ter um reserva pro Arana é um motivo a mais para ele jogar mais ligado, porque senão ele pode acabar perdendo a posição. O Arana vem em um ano bem ruim, uma temporada ruim, em que ele perdeu a explosão, ele não é o jogador que apoia o ataque como era no passado, então a chegada de um reserva para ele era essencial. Caio Paulista jogou também hoje contra o Tombense, mas jogou no ataque, não jogou como lateral esquerdo, então não sabemos se ele jogou no ataque pela situação da partida, em que o Atlético tá aí sem três jogadores ofensivos, né, o Alisson, o Palácios e o Júnior Santos, ou se ele realmente veio para ser uma opção no ataque. Eu acredito que foi só uma situação de partida e que depois ele vai ser realmente o reserva do Arana, e da maneira que o Arana tá jogando, talvez ele consiga até alguns jogos aí de titular e surpreenda muita gente. Falando um pouquinho sobre as outras possibilidades de contratações que eu ainda acho que faltava pro Atlético, eu acho que faltava um zagueiro, um volante e um meia criativo. Então, as especulações de Willian Arão e R. Mina, um volante e um zagueiro, são muito bem-vindas na minha concepção de jogo. São dois jogadores que o Atlético precisaria e usaria bastante, e os dois chegariam com potencial para ser titular. O R. Mina com certeza seria titular, e o Willian Arão brigaria ali com bastante possibilidades de ser titular, porque era um jogador assim subestimado no Flamengo e seria bastante útil para o Atlético. Então são dois nomes que me agradam bastante. E a outra posição, que é o meia criativo, eu ainda acho que é essencial, mas eu acho que se chegassem o Willian Arão e R. Mina, acabariam as contratações e o Atlético não contrataria mais ninguém. Mas depois da partida de hoje eu vou fazer o meu comentário sobre isso. Eu ainda acho essencial o Atlético contratar um meia criativo, porque eu não confio em Gustavo Scarpa, e eu acho que o Rubens, no alto nível, não vai conseguir jogar ali na meia esquerda. Não vai conseguir. Ele é um jogador com uma limitação técnica, assim, muito grande, que durante o Campeonato Mineiro não vai ser explorada, mas no Campeonato Brasileiro com certeza vai ser. Então o Atlético vai ter que rever esse esquema, jogar com 3 atacantes, o que eu acho que é uma possibilidade muito alta devido às contratações, né? Que o Atlético agora tá com um ataque recheado de jogadores rápidos, então faz sentido o Atlético tentar utilizar a maior possibilidade deles na partida, né? Mas caso o Cuca deseje manter esse esquema com 2 meias, vai precisar de mais criação. Foi um problema nessa partida e vem sendo um problema em todas as outras partidas, a falta de capacidade técnica dos nossos meias, tanto o Scarpa quanto o Rubens. O Scarpa vem numa temporada muito ruim. Eu cheguei à conclusão que eu definitivamente não gosto do Scarpa. Eu acho que é um jogador que erra muito mais do que acerta, e pelo status que ele tem de titular incontestável, não faz sentido. Por exemplo, o Atlético teve um jogador mais consistente que ele, que era o Nath Fernandes, que não era titular incontestável e que alguns torcedores reclamavam. O Gustavo Scarpa tem muito mais status e é muito mais inconsistente. Eu definitivamente não gosto dele. Para mim, o Atlético tá perdendo tempo colocando o Scarpa em campo. Para mim seria mais lógico o Atlético já tentar um esquema com 3 atacantes, com Coelho, Hulk e Rony. Nesse
nesse momento, porque o Júnior Santos tá machucado, mas quando o Júnior Santos voltar, fazer uma variação nesse trio com esses 4 jogadores, e aí o Alisson e o Palacios correndo por fora e botar o Scarpa no banco. Eu definitivamente não vejo um motivo dele ser um titular incontestável. E sobre as saídas, teve a saída aí do Bruno Fux, que foi a negociação do Caio Paulista, foi uma troca. O Caio Paulista veio pro Atlético por empréstimo e o Bruno Fux foi por empréstimo pro Palmeiras. O Bruno Fux não vai fazer falta nenhuma pro Atlético. Na verdade, ele estava no elenco mais para compor número mesmo, porque é um zagueiro ruim, na minha opinião. Não é no ruim no sentido técnico, inclusive ele tem boas características. Ele, por exemplo, tem um bom passe longo, né? É bem característico e definitivamente ele é bom nisso. Só que é um zagueiro que, na minha humilde opinião, é o zagueiro que eu chamo de zagueiro merdeiro. É aquele zagueiro que pode jogar bem a partida inteira, mas ele tá sempre lá para fazer uma cagada. Ele tá sempre lá para errar um passe, para errar um posicionamento e dar um gol pro adversário. E o Bruno Fux, em toda a partida que ele jogava, tinha um lance desse. Não era sempre fazer gol, às vezes o adversário perdia, às vezes ele conseguia se recuperar, às vezes outro jogador recuperava para ele, o goleiro defendia, mas ele era o zagueiro merdeiro. Ele fazia uma merda todo jogo, ele entregava um gol pro adversário todo jogo. Então, não vai fazer falta nenhuma pro Atlético e, se Deus quiser, vai jogar bem no Palmeiras e o Palmeiras vai comprá-lo. Não joga mais pelo Atlético nunca mais. Não vai fazer falta nenhuma. Eu acredito que Rabelo e Rômulo na reserva, a gente vai estar tranquilo em relação ao Fux, porque pelo menos a gente vai poder colocar um zagueiro reserva em campo e não esperar o pior toda a partida, igual aconteceu com o Bruno Fux. E a provável saída do Otávio, eu já acho que é uma situação um pouquinho diferente. O Otávio teve bons momentos, maus momentos no Atlético, então é um jogador muito inconsistente, mas não é um volante merdeiro. Então, por exemplo, na situação que o Atlético está hoje, eu não acho que deva se desfazer do Otávio pelo elenco. O elenco vai rodar e a gente vai precisar do Otávio e do Fausto Vera no Campeonato Brasileiro. Porém, com a especulação de o William Arão se confirmando em algum momento, ou agora ou no meio do ano, se o Arão vier, eu já acho que faz sentido a negociação do Otávio. Mas é isso, a negociação do Otávio, na minha opinião, depende da reposição. Se o Atlético repor, ok. Se for só se desfazer do jogador, eu acho que não vale a pena. É um jogador inconsistente, mas que durante o ano vai ser útil, porque é necessário um elenco aí recheado para conseguir avançar nas competições, que é o que eu espero do Atlético. Além disso, tivemos péssimas notícias nessa semana, que foram as contusões durante o treino do Júnior Santos e do Palacios. São 2 jogadores aí que eu acho que serão muito úteis para o Atlético. O Palacios vinha entrando bem no banco de reservas. Eu, pelo menos, gostava das entradas dele. Não é todo mundo que gostava, né? Então eu entendo também que talvez pessoas vão achar que essa foi uma contusão insignificante. E a do Júnior Santos realmente é um problema, porque era um jogador que estava fora de forma, estava mal, mas eram pouquíssimas partidas, né? Então não dava pra cravar que seria um problema a contratação do Júnior Santos, nem nada desse tipo, mas é um jogador que estava fora de forma e se contundiu, e provavelmente é uma contusão que vai demorar para retornar. Então vai ser um problema para o Atlético em vários sentidos. O jogador não pega ritmo, o jogador vai demorar a entrar em campo. Foi uma contusão bem triste em termos de evolução que a gente esperava do Júnior Santos no time. Eu ainda acredito no potencial dele, nas características que ele tem, são bem específicas e bem importantes para determinadas partidas. É triste porque a gente vai demorar para vê-lo em campo, e quando voltar talvez ainda esteja fora de forma, ainda a gente vai poder só, ter uma ideia do que o Júnior Santos vai ser no Atlético no segundo semestre. Foi uma contusão aí que atrasou o planejamento do Atlético, mas felizmente para essa partida o Atlético teve o reforço do Rony no banco, e agora a gente vai ter esperanças com o Rony, que nessa partida, mesmo atuando aí só no segundo tempo, eu já vi algumas coisas positivas que ele pode apresentar para o Atlético. Falando sobre a partida, né? O Atlético venceu por 2-0 o Tombense, 2 gols de Hulk. O Atlético entrou em campo com a mesma escalação das últimas partidas. O Atlético vem repetindo essa escalação. O time vem jogando bem, porém nesse primeiro tempo fez um primeiro tempo bem abaixo. O Atlético teve extrema dificuldade de criação. O primeiro tempo o Atlético não conseguiu criar praticamente nada. Os nossos meias não participavam da partida, e quando participavam estavam mal, que é o caso do Gustavo Scarpa, que fez uma partida muito ruim. Foi o pior jogador em campo no primeiro tempo. Ele errava tudo que tentava, errava domínio de bola, errava drible, errava virada de bola, errava passe simples. Foi uma partida assim muito ruim do Scarpa, e foi uma partida apagada do Rubens. Eu já disse que o Rubens é um jogador com muita raça, é um jogador muito útil, mas no alto nível vai dever. Ele não tem técnica para ser um meia ofensivo do time. Infelizmente não tem. Seria ótimo que se ele tivesse, mas a gente tá vendo o Rubens aí há alguns anos e esse não é o melhor Rubens. O melhor Rubens é na parte defensiva, não é na parte
parte criativa. E o Gustavo Scarpa, como eu disse na minha introdução, é um jogador de renome, muita gente gosta, mas pra mim ele erra muito mais que acerta. Eu particularmente não gosto. Há alguns episódios eu disse que o Cuca usa esse esquema com 2 meias e 2 atacantes. Eu imagino que o Cuca usa esse esquema porque é a maneira de colocar dentro de campo o Gustavo Scarpa e um jogador pela direita além do Scarpa. No esquema com 3 atacantes, o Scarpa vai ter que jogar centralizado ou ir para o banco. Então a maneira de tentar tirar o melhor Scarpa e manter um ataque rápido foi essa opção de 2 meias e 2 atacantes. Eu acho que o Scarpa não vale esse esforço. Eu acho que o Scarpa tem que ir para o banco de reservas ou se adaptar a jogar como um meia mais centralizado, mais criativo do time, função que ele teve poucas vezes toda a sua carreira. Então eu não acho que eu quero que ele jogue nessa função porque ele vai jogar bem ou porque eu tenho confiança que ele vai jogar bem. Eu quero que ele jogue nessa posição porque é a única posição que resta para ele no time. Porque eu prefiro que o Atlético jogue com 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante. E aí o Scarpa vai ter que rodar. Eu sei que é só o Campeonato Mineiro, eu sei que muita gente confia no Scarpa, mas eu não vejo nada demais no Scarpa. Pra mim, o Scarpa vive até hoje de momentos que ele teve bons no Atlético, algumas partidas que ele fez muito bem contra o Fluminense, contra o Peñarol, mas são poucas partidas. O brilho do Scarpa foi muito pequeno no Atlético. Pra mim, ele erra muito mais do que acerta, é muito fominha em certos momentos. E pra mim, se você for fominha, você tem que fazer o gol. Se você for fominha e ficar chutando pra fora igual o Scarpa faz sempre, às vezes, só é cansativo, só não faz sentido. É a mesma coisa que me irrita no Alisson, que também é um jogador muito fominha, que só chuta pra fora. Se você não tem a capacidade de finalização, você tem que criar pros seus companheiros. Mas voltando pra partida, o jogo foi pro intervalo sem o Atlético criar praticamente nada no primeiro tempo. O Cuca viu que o time não foi bem e já fez uma alteração no intervalo. Ele tira o Rubens, coloca o Rony e essa mudança muda a partida. O Rony foi um jogador muito mais participativo na partida que o Rubens, mesmo apresentar alguns problemas de entrosamento, que era óbvio, né? A primeira partida dele ele praticamente não treinou com o time. Só pela movimentação ofensiva dele ser mais participativa, o time teve mais espaço e criou muito mais chances nesse segundo tempo do que no primeiro tempo. O segundo tempo, ao contrário do primeiro, foi um ótimo segundo tempo do Atlético, que abriu o placar com o pênalti, depois de uma jogada de escanteio. Logo nos primeiros 10 minutos da partida, um defensor do Tombense deu um chute na cara do Coelho, o árbitro marcou o pênalti, o Hulk foi lá e abriu o placar. E depois, aos 19, ali já ainda nesse momento do gol do Atlético, Hulk faz um golaço de falta. Novamente, o nosso Hulk Noé, sim, espetacular. 2 gols de bola parada, numa partida difícil, o Hulk vai lá e salva a gente mais uma vez. O Hulk é, assim, um jogador sensacional, não tem o que falar do Hulk. O Hulk era o jogador, o Hulk, pelo Atlético, ele foi eliminado na Libertadores, nas oitavas, nas quartas, nas semifinais e na final. O Hulk era um jogador que realmente merecia vencer a Libertadores com o Atlético. Infelizmente, a gente perdeu a nossa chance. Eu acredito que, provavelmente, se o Hulk se aposentar no final de 2026, provavelmente a gente não vai chegar em outra final de Libertadores, então a gente perdeu a nossa chance com o incrível Hulk. E eu digo infelizmente porque provavelmente o Hulk é o melhor jogador que a gente já viu com a camisa do Atlético. Eu nunca vi nada igual no Atlético. Um jogador tão decisivo, tão dominante igual o Hulk. Num jogo como futebol, com 11 jogadores, é difícil você ver um jogador tão dominante assim, sabe? Somente essas grandes estrelas, né, do futebol internacional conseguem ser tão dominantes assim no jogo. No futebol brasileiro, que o talento é mais escasso, isso é muito raro de se ver. E a gente conseguiu ver isso 2 vezes, pelo menos na minha vida aí, aos 30 anos torcendo pro Atlético, eu consegui ver isso 2 vezes com o Ronaldinho e com o Hulk. E com o Hulk foi por muito mais tempo, porque o Hulk sempre foi um jogador muito mais profissional que o Ronaldinho, né? E isso nem é uma crítica ao Ronaldinho, porque se o Ronaldinho fosse profissional, ele não jogaria pelo Atlético. Ele teria voltado pro Brasil no Flamengo e teria ficado lá pelo resto da sua carreira. Foi graças à falta de profissionalismo do Ronaldinho que a gente conseguiu ter ele aqui. Então, sorte nossa, né? A gente conseguiu ver o Ronaldinho e agora ver o Hulk. 2 talentos incríveis, de maneira bem diferente, mas assim que vão marcar nossas vidas. Eu e o Atlético vamos assim ficar devastados quando o Hulk se aposentar, porque o dia que esse poço de talento sair do Atlético, a gente vai ver que a nossa situação é bem complicada, é bem difícil você entrar em campo sem esse talento imensurável todo o jogo. Mas voltando para a partida novamente, depois desse segundo gol, as coisas ficaram bem tranquilas para o Atlético. A Tombense não se arriscou muito, preferiu perder por pouco. O Atlético teve outras oportunidades porque o time começou a criar muito mais. Hoje teve estreia de 3 jogadores,
jogadores, né? O Rony, que eu já citei. Caio Paulista também estreou hoje. Não estreou na lateral esquerda, ele jogou no ataque. E o Atlético também teve a estreia do Patrick, o jogador que veio na negociação do Paulinho pro Palmeiras. Então hoje foi um jogo aí que o Atlético teve muitos palmeirenses em campo. O Patrick entrou em campo, não deu pra ver muita coisa. É um jogador com porte físico, assim, muito avantajado. É um jogador muito alto. Então me lembrou aí tempos de Eduardo. Vocês lembram dele? Muito tempo aí atrás o Atlético teve um volante aí chamado Eduardo. Também era um jogador bem alto, um volante bem altão, meio desengonçado, sim. Então me lembrou muito ele, o Patrick. Eduardo, onde será que está o Eduardo, hein? E fora isso, também teve a entrada do Bernat. O Bernat entrou bem participativo. Sinceramente, tô preferindo o Bernat que o Scarpa. Foi uma partida no segundo tempo bem positiva para o Atlético. O Atlético teve boas oportunidades, o Davidson perdeu uma boa oportunidade. Não foi a partida dos sonhos, foi um primeiro tempo ruim e um segundo tempo melhor, mas mostra que temos um trabalho. Cuca é realmente um técnico diferenciado. O Atlético tem um trabalho, sim. O Atlético é bem consistente, não vai jogar bem sempre, vai enfrentar algumas dificuldades, mas o técnico enxerga, o técnico faz mudanças, tentando eliminar os problemas, tentando corrigir as falhas da escalação inicial. É um técnico que se adapta ao adversário, que vê as situações. É uma evolução tão grande para o ano passado e para outros técnicos estrangeiros que a gente teve, que são técnicos muito arrogantes, que não mudam o seu jeito de pensar. Quem tá errado são os outros, ele nunca tá errado. A gente finalmente se livrou disso. Cuca é um técnico muito melhor, muito mais consciente dos defeitos do time, muito mais apto a tentar corrigir os problemas do time. Também é um excelente negociador, né? Já que ele indicou vários jogadores aí e tem dado certo. As contratações do Atlético vem jogando bem, vem dando resultado e fazendo aquilo que eu faço todo jogo, falando um pouquinho de cada jogador, principalmente dos titulares. O Atlético entrou em campo aí com Everson, nas laterais Natanael e Guilherme Arana, na zaga Lianco e Júnior Alonso, no meio campo Fran e Gabriel Menino, nos meias Gustavo Scarpa e Rubens, no ataque Coelho e Hulk. Falando sobre cada um individualmente, Everson não foi exigido, mais uma partida segura, não tenho o que falar dele, a nota dele não foi muito alta porque não teve que trabalhar, mas só elogios pro Everson essa temporada. Na lateral direita, Natanael também, muito bem, muito seguro, pegou a posição para si e não tem mais volta. O Saravia, que não é um mau jogador, que jogou bem o ano passado, perdeu a posição completamente porque o Natanael, sim, foi uma contratação certeira do Atlético. Na zaga, novamente o Lianco muito bem, o Júnior Alonso também jogou bem. A partida de hoje ele viu que o time estava muito preso e por isso tentou se soltar um pouco no ataque. Dessa vez eu não vou criticar porque eu acho que faz sentido, porque o time estava muito sem criatividade, então ele tentou se mostrar mais ali na parte ofensiva para criar mais possibilidades ofensivas para o Atlético. Foi uma boa visão de jogo dele. Guilherme Arana, para mim, continua devendo, porque como o Atlético não foi exigido defensivamente, então ele não fez uma partida ruim na defesa. E no ataque, não sei o que está acontecendo com a Arana, parece que ele corre com 2 sacos de cimento nas costas, né? Ele perdeu toda a explosão, parece que ele tá com dificuldade de chegar em todas as bolas, toda vez que coloca ele para correr, ele tá sempre atrasado, então parece sempre que o passe tá errado, mas talvez ele só não tem a explosão física que ele tinha antigamente. Pra mim tá devendo. Pra mim existe sim a possibilidade do Caio Paulista surpreender todo mundo e quando jogar na lateral esquerda ser um jogador mais relevante que o Arana tem sido. O Arana não tem sido um jogador relevante. E no meio campo o Franco e o Gabriel Menino, partida discreta também. O Franco seguro como sempre e inexistente no ataque como sempre, mas faz sentido, essa é a posição dele. Seria interessante se ele fosse capaz de fazer mais, mas às vezes a gente tem que viver com o que a gente tem. E o Gabriel Menino não foi uma das suas melhores partidas, mas também foi uma partida ok. Os meias foram mal. Gustavo Scarpa pra mim foi o pior em campo, não jogou absolutamente nada e errou tudo, partida para se esquecer. Rubens também fez uma partida ruim, não participa bem do ataque, ele não tem essa capacidade de gerar jogadas ofensivas pro time, não tem criatividade. Para mim, jogou bem as outras 2 partidas, né, as 2 partidas anteriores, então vai provavelmente se manter como titular. Vamos acreditar aí no trabalho do Cuca, mas eu sigo o meu comentário. No alto nível, o Rubens não vai funcionar. O Rubens está funcionando porque se chama Campeonato Mineiro. E no ataque, Coelho jogou bem, teve alguns bons lances, sofreu pênalti, perdeu algumas oportunidades de gol, mas foi uma ótima partida dele também. E o Hulk, sempre Hulk. Hulk Noé, 2 gols e o melhor jogador que a gente já viu com a camisa do Atlético. Dos reservas que entraram em campo, Caio Paulista entrou no ataque e entrou bem, entrou participativo, gostei. Pouco, mas já foi bem, né? Não dá pra exigir muito do Caio, nem do próximo que eu vou comentar, que é o Rony, porque eles chegaram recentemente, então nem tiveram tempo de treinar com o time. Rony, a entrada dele mudou o esquema do time e mudou o jogo, deu muito mais possibilidades ofensivas pro Atlético.
então foi muito bem também. O Bernat também entrou bem participativo. O Bernat, às vezes, parece só que falta força física para ele, mas ele ali na esquerda tá sendo mais produtivo do que foi o ano passado, e tá ok, tá sendo um bom reserva. O Daverson é um bom centroavante, como sempre. Até nesse jogo aí que ele entrou no finalzinho, ele se posicionou bem e teve uma boa oportunidade de fazer o seu gol. Foi uma boa parte do Atlético no fim das contas, né? Primeiro tempo ruim, o segundo tempo bom, uma semifinal contra um time menor e com a capacidade técnica bem menor, um time que vai jogar bem fechadinho. Então são partidas difíceis, não é partida que você consegue o resultado só porque você tem uma camisa mais pesada. No fim das contas, o Atlético conseguiu criar para fazer esse placar e poderia ter feito mais. E agora tem o jogo da volta na semana que vem e o Atlético está bem encaminhado para se classificar para as finais do Campeonato Mineiro. Vamos torcer também para que o Atlético consiga aí acertar as contratações especuladas essa semana do Ilharão e do Yerry Mina. E por fim, vamos agradecer por ter a sorte de assistir o Hulk com a camisa do Atlético por mais um ano. Se Deus quiser, a medicina vai evoluir em 2 anos e o Hulk vai poder jogar até os 50. Mas enquanto essa notícia aí da inovação da medicina não acontece, vamos aí agradecendo todo dia que o Hulk entra em campo com a camisa do Atlético. Por hoje é só, eu fico por aqui. God bless e good night.